Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde com a Nutri Camila Spinelli. Vamos receber nossa nutricionista Camila Spinelli, que já tá aqui no estúdio. E ela já te pergunta, ó, você tá consumindo alimentos industrializados pensando que tá fazendo uma escolha saudável? Ora. Pois é, hoje a gente vai conversar com ela a respeito disso. Esses alimentos que a gente pensa que são saudáveis, mas não são não. E também como mudar alguns hábitos para se alimentar melhor. Camila Spinelli, bom dia. Estamos sendo enganados? Bom dia, Gívia, Mira, Jack, a todos os nossos ouvintes. E então, né, estamos sendo enganados sim ou não, né? Ou estamos nos enganando? Estamos nos enganando, exatamente. Bom, no final eu vou dar dicas, fiquem até o final. Olha aí, ó. Olha que blogueira ela. Olha, blogueirinha. Não, mas na verdade o que acontece é que tem muito alimento que a gente acha que é saudável e na verdade ele não é daquilo tudo, né? Muita gente olha para caloria apenas. E na verdade não é só as calorias que a gente precisa olhar ou contar calorias, tem outros nutrientes que são muito importantes. E um deles que geralmente está alto nos alimentos e as pessoas, não bola, é o sódio. Que tem um impacto, claro, na pressão, né, arterial, e aí pessoas mais velhas que são hipertensas ou que já têm algum outro tipo de hipertensão essencial acabam controlando. Mas nós todos deveríamos controlar o sal com uma medida preventiva para doenças cardíacas e pressão alta, mas além disso, o sódio dos alimentos, ele retém água. Então, sabe quando a gente tem uma alimentação muito industrializada, a gente fala assim, nossa, mas tô me sentindo tão inchado. É porque o sódio, ele puxa água, ele retém água, né? Então, se a gente tem uma alimentação muito rica em sódio, a gente vai se sentir mais inchado mesmo, sabe? Então, esse é um olhar também importante. Às vezes a gente acha que, não estou emagrecendo, né? Mas e aí? Não é só uma contagem de calorias. Então, esse é um ponto importante. E eu acabei elencando, assim, 5 alimentos, que eu não vou dizer assim que são os piores, não é isso. É que eu acho que são aqueles que mais enganam, né? Certo. Aqueles que hoje as pessoas acham que é saudável e peraí, não é assim, né? Isso que eu nem coloquei aqui, o refrigerante zero, porque eu acho que o refrigerante zero a gente pode entrar num outro, né, assunto de só refrigerantes e sucos, que eu acho que é bem legal, porque tem muita gente que pergunta, mas daí então eu prefiro um suco de caixinha ou um refrigerante zero, né? Ficaram com essa dúvida? Vou no restaurante, vou pedir um refri zero ou vou pedir um suco, sendo que o suco é só de caixinha? Olha, eu já aprendi sobre isso, então eu vou me abster de responder. Eu prefiro a água. A água sempre é melhor, né? Mas isso é uma boa pergunta, eu não sei. Vou pensar. Vai pensar? Tá Vou bom. pensar. Não, mas isso é uma coisa importante, porque a gente às vezes acaba olhando só pra caloria de novo, né? E daí não olha pro resto. Isso tem acontecido muito com a gelatina diet. Se a gente for olhar várias dietas da moda, de blogueiras, né? Olhar ali na rede social, tem muita gente, me deu vontade de comer um docinho. Não quero fugir da dieta, eu vou comer a gelatina diet. Não sei se aparece no algoritmo ali, se aparece pra vocês também. Mas isso é uma prática que até tá sendo comum, né? E a gelatina, assim, eu não vou considerar um dos piores alimentos, mas assim, até porque não é um alimento, é um produto. Vou começar já assim, né? Mas a gelatina, ela, mesmo sendo diet, a única coisa ali que ela tem, que é natural, entre aspas, é a gelatina, que é o primeiro ingrediente. De resto, é tudo artificial. É corante sintético, é aditivo químico, que aí, dependendo da marca, tem 12 aditivos, né? Adoçantes, e muitas marcas também com adoçantes que já tem consenso, tanto no Ministério da Saúde quanto no internacional, né? Não só do Brasil, Ministério da Saúde aqui, mas OPAS, OMS, que são prejudiciais à saúde. Então, um olhar pra gente ter. Então, a gente vai mais no sentido disso. Às vezes a gente tá trocando, 6 por meia dúzia? Até pagando mais caro. Sim. Né? Então, a gelatina diet é um dos alimentos que eu digo pra vocês. Parece saudável, mas ele não é. O que ele causa dentro do nosso organismo não é só uma contagem calórica, mas a gente precisa olhar para esses aditivos que são o que a gente chama muitas vezes de disruptores endócrinos. Eu sei que é uma palavra meio, né? Disruptor endócrino, parece chique falar. Parece um filme.
ele na verdade muda algumas questões hormonais dentro do nosso corpo. Eles são substâncias que têm esse poder de bagunçar isso dentro do nosso corpo, né? E aí a gente acha que tá tudo bem e a tadinha da gelatina não fez isso, mas ela fez, né? Então, são alguns cuidados com alguns aditivos que a gente precisa ter. E o que eu falo que a gente às vezes tá trocando 6 por meia dúzia, que eu adoro falar, é o peito de peru. Sabe? Peito de peru, blanquete de peru, né? Sim. Algumas pessoas deixam de comer o presunto, porque presunto não é saudável. E aí vão lá comprar peito de peru, blanquete de peru, sabe? Já passou muito, acho que essa moda, né? De trocar um pelo outro. Mas eu vou dizer, gente, às vezes, depende da marca. Se você quer comer aquele embutido, come presunto, mas não come peito de peru. Olha só. Tá? Por quê? Qual a diferença? O presunto, ele vai ter gordura, né? Mesmo que pouca, ele vai ter um pouquinho de gordura. Mas o peito de peru, além dele ter a gordura, ele ainda tá com a gordura trans, que é aquela que não é legal pro nosso organismo, que causa câncer, né? E maior risco de doenças cardiovasculares. Muitas vezes ele tem mais sódio, mais sal do que o presunto. E tem marcas que chegam a ter 12 aditivos químicos, coisa que tem marca de presunto que tem 6. Então, tá vendo como às vezes a gente só olha pra caloria e aí esquece do resto? Ah, não tem gordura, então esse é melhor. Não, não é bem assim, né? Então, quero comer. Então, muitas vezes vale mais a pena. Então, tá com vontade, sabe aquela coisa que eu sempre falo assim, senta e come, quero comer um chocolate, senta e come, então com prazer, né, se delicia daquilo para passar aquela vontade. Então, essa é uma das questões também. Então, eu falei da gelatina e do peito de peru. Uma que muito engana é a maionese. Também, né? Maionese, principalmente a marca aí mais conhecida, né? Então, que a gente... Cara, comprei um sachê ontem. Mas também dura um Mas ano. era light. Não, é light. Não era light. Não, não... Esse é um detalhe também do light, né? É. Light ou não light, enfim. Gente, de novo, o light ele vai ser reduzido em alguma coisa. Para ser light, ele vai ser reduzido em alguma coisa. Nem sempre é caloria, né? Nem sempre é gordura. Vai depender. Ele pode ser light reduzido em sódio, como é o caso do shoyu, por exemplo. Ou do sal. Sal light. Sal não tem caloria, porque ele é reduzido em sódio, né? Então, qual que é o detalhe maior da maionese também, né? A maionese, o detalhe dela é que tem gordura trans e aditivo. São os aditivos em geral. Então, eu tô trazendo aqui bem esse olhar para os aditivos químicos, que são aquela coisa do dia a dia que a gente precisa olhar, que a gente não tá olhando, né? E que tá muitas vezes lá na raiz dos problemas que acontecem depois. Aí a gente pergunta, tá, mas eu trocar maionese pelo quê? Tá? Aí eu vou dizer que a gente tem na casa, acho que de todo brasileiro, que é o requeijão, né? Requeijão. Que virou uma gororoba, né? Requeijão não é mais. Exatamente. Isso que eu ia dizer agora, Gi. Tem que olhar a marca, tá? Porque tem requeijão, assim, que... Eu passo eu tenho requeijão em casa, nutricionista, ok, né? Mas eu vou lá e escolho um requeijão que tem menos aditivo. A gente tem requeijões que tem 2 aditivos, né? Aditivos até mais simples. Isso dá tudo pra olhar no rótulo. Tudo no rótulo, meu amigo. E aí, só vou dizer outra coisa, né? Eu falei que vai ficar até o final depois, então segura. Então. Segura que eu já vou te responder, porque eu vou dizer, tá, mas eu sou leigo, como é que eu vou saber, né? Então... O requeijão precisa olhar assim, tá? Quanto maior a lista de ingredientes, a gente precisa olhar pra ele, porque requeijão não é saudável, gente. O melhor não deve ser o mais caro, que é o de vidro. Não. Não? Olha Sabe lá. que não? Não? Sabe que Não? não? É? Não. Aí, assim, eu quero ir pra um pouco mais saudável, então eu vou te dizer, tira a maionese, tira o requeijão, a gente pode usar uma manteiga no pão, a gente pode usar um azeitinho de oliva algumas vezes, vou fazer até mesmo uma pastinha, sabe? Então tem algumas outras Iogurte opções natural, também. né? Também dá. Tem outras opções. E os 2 últimos, então, porque eu tenho 2 minutinhos só, né, Gi? Aham. É o suco de caixinha, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Que suco de caixinha muitas vezes é néctar ou é preparado de suco. Isso também acho que dá um outro programa, acho que eu já falei também há muito tempo atrás. Mas acho que é legal trazer, porque esse suco, e assim, ó, principalmente agora, gente, que vem a lancheira das crianças da escola, né? Olha bem o que você tá comprando, por favor, porque assim, é muito açúcar adicionado, muito, é muito corante adicionado, né? E é muito aditivo. E a criança não precisa submeter tão novinha, muitas vezes, a tanta porcaria, né? Ou tanta coisa industrializada. Então, o suco de caixinha, ó, a maioria tem 7, 8 aditivos e tem que cuidar. E um outro que também acho que todo mundo sabe é a barra de cereal, mas a gente também tem a barra de proteína, que virou moda agora, Sim. né? As barrinhas de proteína. Atenção, precisa lá rótulo de barrinha de proteína, tá? Precisa, porque tem barrinha de proteína que é pior do que barrinha de cereal, tá? E a barrinha de cereal que eu tô falando, existem várias no mercado, de novo. Mas precisa olhar, sabe? Aquele alimento que você vai comprar, você precisa parar um pouquinho e analisar. Porque tem barrinha de cereal que o primeiro ingrediente é glicose, que é açúcar puro.
Olha Tem glicose É aquilo que e junta ele, será? maltodextrina, né? É isso que faz aquela liga dela ficar bem gostosinha e bem juntinha, sabe? Certo. Parece um mel, assim. Certo. É isso aí, tá? Então é um cuidado. E aí, como eu falei, né? Fica até o final. É porque... como é que eu vou saber de tudo isso, né? A gente tem 2 aplicativos que ajudam bastante, tanto pro iPhone quanto pro Android e tal, que é o Desrotulando, que é o que eu mais uso, chama Desrotulando, tá? O símbolozinho dele é tipo como se fosse um código de barra coloridinho. E o outro é Posso Comer, que também é um dos primeiros que aparece ali, né, na Story ali, como App Store, né, mas não é todos na que lojinha são, né? de na aplicativos. lojinha de aplicativos, é um dos primeiros que aparecem, então acho que é bem importante a gente olhar, porque ali ele dá nota pros produtos. Então, por exemplo, você pode estar no mercado e ver, será que esse iogurte é bom? Será que essa barrinha é boa? Você escaneia o rótulo e ele te traz Que legal. a pontuação. Então, quanto mais próximo de 100, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. E ele vai por cor como se fosse um semáforo, sabe? Então, assim, verde, ok. Amarelo tem atenção e vermelho evita. Já vou instalar. Né? Se a gente for ver a gelatina diet, tem alguns que são vermelho, tá lá, o valor é 2, de 100, gente, 0 a 100, 2 a gelatina diet, sabe? O requeijão, tem requeijão que é 30, de 100, agora tem requeijão que é 80, então aí que vem isso. Como é que eu vou saber? Esses aplicativos nos ajudam, né? Então, muita atenção que a gente às vezes está pagando mais caro, né, Belmiro, como você falou do requeijão. Sim. E muitas vezes não é, não. E não é o preço, né? Não é, Muitas não. vezes a gente acha que o mais caro é o melhor, né? E nem sempre é assim. Nem sempre. Pra gente ir pro final aqui, o Eduardo Lara tá fazendo uma pergunta que todo mundo pode responder. Quer dizer, então, se ele tá entendendo, tem que reduzir o salgadinho e refrigerante. Mas, olha, que pergunta é essa, né, Eduardo? ele mesmo ri. Mas ele tá perguntando sério agora. É possível dizer que tem barras de cereal e de proteínas piores que chocolate? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Existem muito piores. Muito piores. Eu até falo assim, ó, você tá com vontade de comer um docinho, escolhe um bom chocolate, porque... E outra, come devagar, sabe? Porque você consegue daí saborear ele. Eu quero comer um chocolate. Come. Faz uma meditação olhando pro chocolate, senão você come sem prestar atenção. Às vezes eu tô na frente do computador, eu tô no celular, eu nem percebi que eu comi. A gente faz muito isso, muito, muito, muito. Então, assim, consome chocolate, vai tomando água junto, ou um cafezinho, às vezes um cafezinho com chocolate fica uma boa, né? Delícia. Então, sim, tá? É isso mesmo. Tem muito chocolate que é melhor do que barra de cereal e barra de proteína. Então, barra de cereal e barra de proteína tem que ter um porquê de estar no teu consumo do dia a dia. Se é, pra ter uma vontade de comer um docinho, senta com, né, assim, vai com vontade, apetite, enfim, degusta teu chocolate. É melhor comer um pedacinho consciente do que uma barra inteira sem prestar atenção. Exato, porque nutrição também é comportamental, né? Exato. E a gente tem que cuidar muito com isso, dos diets ou esses produtos que enganam, porque a gente tá se entupindo de aditivo, corante. Essa semana passada foi proibido um corante 40, né? A gente não tem tanto eles nos alimentos aqui no Brasil, mas tá em alguns medicamentos, enfim, numa quantidade pequena. Mas a FDA proibiu. Então, não tô nem falando de Organização Mundial de Saúde, tô falando de FDA, que é um órgão internacional, que é o mais, né, assim, que libera tudo. Então, se proibiu, é porque aí tem, né? Então, a gente tá, às vezes, consumindo muita coisa que tá nas entrelinhas que a gente não conhece, e na saúde é isso que a gente tá pesquisando hoje, tá? Porque essas entrelinhas do que a gente não conhece que tá fazendo mal pra nossa saúde. É o acúmulo disso, né, gente? Sem dúvida. Então, esse é só o cuidadinho, e deem uma olhada lá nos aplicativos, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês no mercado. Maravilha. Com certeza. Camila Spinelli, nossa nutricionista de toda quarta-feira, no nosso quadro Nutrição e Saúde. Obrigada, até quarta-feira que vem. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.